em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Diz assim a palavra. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Tenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vês que vai se aproximando aquele dia. Passa mais duas páginas na frente, no capítulo 13, no versículo 17, diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amém, queridos? Amém. Que essa palavra de hoje, ela possa vir como uma exortação no nosso coração, assim como o autor dessa epístola aos Hebreus, ele fala que devemos reter firmes a confissão da nossa esperança. A pergunta é, por que nós estamos aqui hoje, reunidos aqui nessa casa, reunidos como igreja? Qual é o fundamento, qual é a força que nos traz para cá? Então nós temos uma convicção nos nossos corações daquilo que somos, daquilo que temos e daquilo que nos tornamos pela palavra de Deus, não é verdade? Nós estamos aqui porque nós temos um compromisso. O nosso compromisso não é com a irmã Rita, nosso compromisso não é com o pastor Irã, não é com o pastor Cláudio, não é com a pastora Maria, não é com a pastora Marisa. O nosso compromisso não está ligado a pessoas, mas o nosso compromisso tem uma dimensão espiritual muito mais profunda, que é o nosso compromisso com a vontade de Deus sobre nossas vidas. Nós estamos aqui porque a vontade de Deus nos permitiu que estivéssemos reunidos. Se nós tivéssemos colocado na agenda esses nomes que estão aqui hoje, com certeza, se essa agenda fosse humana, nós não estaríamos aqui hoje. Mas nós estamos aqui porque nós estávamos na agenda de Deus, e Deus, na sua presciência, já sabia da nossa reunião. E a própria palavra diz, onde estiver 2 ou mais reunidos o meu nome, eu estarei ali presente. Então Deus já preparou, já anteviu esse momento para nossas vidas pessoais. E qual é o fundamento de tudo isso? É a nossa esperança. A esperança que abre uma possibilidade, uma perspectiva de sonhos para as nossas vidas. Porque todos nós temos um sonho. Todos nós olhamos para essa palavra e todo dia nós cremos e lemos essa palavra como um alimento diário para nossas almas. Porque a palavra de Deus fala lá em Jeremias, quando ele encontra a palavra de Deus, ele fala assim: quando eu encontrei as tuas palavras, logo as comi. E elas se tornaram alimento e vida dentro de mim. Então a palavra de Deus é que nos dá esse significado, o sentido de viver todos os dias. A palavra de Deus, ela traz para dentro de nós uma virtude, um poder, uma dimensão tão profunda que vai além daquilo que muitas vezes nós acreditamos que sabemos o quanto que Deus é importante para nossas vidas. Muitas vezes não dá para entender aquilo que Deus realmente tem em profundidade e propósito para nós. Mas na medida que vamos caminhando, na medida que nós vamos nos relacionando, na medida que nós temos essa união em Cristo Jesus, as coisas vão se revelando à nossa frente. Deus vai mostrando as possibilidades e as habilidades que nós precisamos alcançar para que possamos resistir nesses últimos dias. E a palavra está dizendo aqui, olha, ele vai dizer aqui no versículo 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, aquele que prometeu que iria voltar, aquele que prometeu que a nossa vida, ela não estava resumida apenas aqui nesses instantes momentos aqui na Terra, mas temos uma vida pós-matéria, nós temos uma vida espiritual em profundidade, nós temos uma vida eterna prometida por Ele. Então, essa vida eterna é o nosso propósito, a nossa busca de deixar realmente um legado para as pessoas que ainda não conheceram esse Jesus, de possibilitar para essas pessoas a oportunidade delas conhecerem a Jesus através das nossas vidas. E como que nós temos que reter tudo isso aqui?
Aí ele vai dar uma indicação dizendo o seguinte, ó, e consideremos uns aos outros. Ele fala que a única forma de nós continuarmos na caminhada cristã é a consideração. É um espaço de escuta que nós oportunizamos para as pessoas que estão do nosso lado. É a comunhão, é a assembleia que nós vamos aprender. E ele vai dizer o seguinte, olha, considerar uns aos outros e estimulando uns aos outros. Por que estimular, gente? O ser humano, ele tem uma característica muito, assim, muito única, peculiar do ser humano mesmo. Que ele tende sempre a buscar uma área de conforto. Ele sempre tende a buscar acomodação. O nosso cérebro, como diz a palavra, que nós temos assim essa raiz pecaminosa, né? Essa raiz direcionada para o mal, o nosso cérebro ele sempre vai buscar as coisas negativas. Então nós temos que estar sempre renovando a nossa mente, como o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, ele fala assim, ó, não vos conformeis a este mundo, mas renovai a vossa mente. Então ele está falando de renovação. E essa renovação não é apenas um dia, é uma vida diária, uma continuidade, algo contínuo de renovação. Então, esse estímulo que a gente passa para as pessoas, ele está falando, ó, estimular uns aos outros. Então, o compromisso que eu tenho com a palavra, o compromisso que você tem com a palavra, que nós temos com a palavra, é de estar sempre estimulando as pessoas, olhando para elas, orando por elas e dizendo, olha, fica firme na fé, se levanta. Se você está precisando de um ombro amigo, estou aqui para você falar. Se você está precisando de uma palavra, eu estou aqui para ser esse porta-voz da palavra de Deus. Se você está precisando de alguém para conversar, eu estou aqui. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que nos últimos dias nós seríamos os estímulos dessas pessoas, porque elas ficariam desestimuladas. E a Bíblia está dizendo aqui, estimular-vos uns aos outros, e ele vai dizer mais ainda, a caridade e as boas obras. Então ele está mostrando o amor, que é o acolhimento, que é o cuidado com essas pessoas, e as boas obras, gente. O que são boas obras, né? O que eu posso realmente colocar diante de Deus, e o que Deus está falando sobre boas obras, né? Tudo aquilo que agrega valor na vida de uma pessoa é uma boa obra. Tudo aquilo que faz com que essa pessoa seja melhor do que ela é uma boa obra. Então, quando eu estou ajudando pessoas, não importa no âmbito material, no âmbito espiritual, eu estou fazendo uma boa obra. Eu estou construindo algo de valor para essas pessoas que estão à nossa volta. Aqui a nossa reunião hoje, independente do lugar físico, da parte física, nós somos a comunidade cristã, a comunidade do corpo de Cristo. Nós somos esse corpo espiritual, nós somos a igreja invisível de Jesus, porque Jesus conhece a cada um de nós, ele sonda a nossa intimidade, ele sabe o que passa no nosso coração, prescruta os nossos pensamentos, ele conhece o nosso levantar, conhece o nosso deitar. O Senhor sabe aquilo que precisamos, as nossas necessidades físicas, necessidades psicológicas, necessidades sociais, de relacionamento. Deus sabe todas as coisas. A nossa vida está no controle de Deus. E quando estamos dentro da vontade de Deus, esse controle de Deus sobre nossas vidas, ele permanece o mesmo. Mesmo que a nossa vida esteja descontrolada, né, fora da direção do prumo de Deus, Deus continua no controle sobre nossas vidas. Deus ele não se abala. Nós temos crise, mas Deus não está acrisolado. Nós temos momentos difíceis aqui na terra, mas Deus não tem dificuldade. Então, Deus ele tem a fonte que está todo o tempo olhando para nós e nos protegendo. Porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Mas Deus está mostrando aqui que a força que nós teremos uns com os outros, e vamos conseguir isso, é no amor, é na caridade, é na obra, uns para com os outros. E aí ele vai dizer o seguinte, não deixando a nossa congregação. Olha que coisa bacana. Além de ele estar falando de nós estimularmos as pessoas, de nós não perdermos a nossa fé, de nós agirmos com caridade, com cuidado para com o próximo, ele está dizendo, não deixe de congregar. Olha que coisa interessante, mas que congregação é essa? Irmãos, dentro da Bíblia, nós temos no Novo Testamento 114 vezes se referindo a essa palavra congregação ou eclesia, igreja. O que é eclesia para os gregos? O que significava eclesia para os gregos? Eclesia significava assembleia do povo. Então, era um grupo de pessoas que se reuniam para discutir as questões sociais daquela época. Era a eclesia. É a eclesia. Mas a partir de um tempo do século I, essa palavra eclesia ela começou a ter uma outra dimensão. Ela começou a ser chamada a eclesia que se reúne na casa de Áquila e Priscila. Ou seja, o grupo de cristãos que se reuniam na igreja, na casa de fulano.
Então ela começou a ter o nome de eclesia, esse corpo de Cristo. Essas pessoas que já haviam recebido a Jesus, aceitado a Jesus e estavam se reunindo para falar do nome dele. Então quando ele fala assim, olha, não deixai a vossa congregação, a vossa eclesia, ou seja, nós somos um corpo espiritual. Nós não somos uma instituição religiosa. Nós não somos um nome, pessoa física. Nós não temos ali o estatuto pessoa física com obrigações e deveres dentro da sociedade. Nós somos um corpo de Cristo, cujo nosso estatuto é a Bíblia, cujo o nosso fundamento é a palavra de Deus. Enquanto a instituição religiosa física, que tem um nome lá, que é uma instituição jurídica, ela tem suas obrigações com o Estado, ela paga o imposto, ela tem que pagar e responder ao Ministério Público, ela tem que responder ao Estado, ela responde da forma legal do Estado. Só que o corpo de Cristo, a eclesia, que é a comunidade dos cristãos, é diferente. Nós temos que responder para quem? Para a palavra de Deus. Nós temos que seguir o quê? O estatuto humano ou o estatuto de Deus? A palavra de Deus. Por isso que ele mostra que nós devemos estar juntos, congregando, estimulando uns aos outros, fazendo boas obras, porque isso faz parte do corpo de Deus. Nem sempre a instituição religiosa tem aqueles que Deus vai salvar. E nem sempre aqueles que Deus vai salvar está dentro da instituição religiosa. Mas da comunidade de Cristo, que segue, que tem essa comunhão e que persevera na fé, essa é a comunidade separada de Deus, que é a igreja invisível, que nós não sabemos quem são. É diferente da gente indicar quem vai para o céu, quem não vai para o céu, porque nós não temos esse parâmetro, essa vara de medir, essa vara canônica, né, de santa, de você falar quem vai e quem não vai. Nós não temos esse mérito. Não, nada disso. A Bíblia só manda nós orarmos uns pelos outros, estimularmos uns aos outros, cuidar uns dos outros, submeter uns aos outros, servir aos outros. Então, Deus está falando sobre essa comunidade, nós temos que estar seguindo. E ele vai dizer o seguinte, olha lá que ele vai dizer, não deixai a vossa congregação como é costume de alguns, antes admoestemos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Ou seja, qual é a advertência que ele está dando aqui? Que nos últimos dias a tendência das pessoas é buscarem seus próprios interesses. Nos últimos dias as pessoas vão ficar mais centradas nelas do que na congregação. Nos últimos dias as pessoas elas vão fazer escolhas individuais do que escolhas coletivas. Estar em congregação é pensar no coletivo. Estar em congregação é você sempre fazer na primeira pessoa do singular. Nós somos a comunidade. Então, quando nós abrimos mão do eu lá no mundo, que você estava lá no mundo, e você dizia o que você iria fazer, você falava assim, olha, eu quero isso, eu vou fazer isso, eu vou planejar isso, tal. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você agora começa a ter uma nova dimensão da tua forma de pensar. Porque a minha forma de pensar, ela não inclui, ela não está presente apenas o eu, existe agora o nós. E todas as minhas decisões, a minha vida agora, ela está sendo tomada na função do coletivo. Será que isso é bom para a minha igreja? Isso é bom para a minha comunidade? Será que isso eu tenho a aprovação da minha comunidade? Será que a minha comunidade, tudo que eu faço hoje, isso está gerando valores para a minha comunidade? Por quê? Porque eu pertenço ao corpo da comunidade cristã. Então nós começamos a ter uma responsabilidade coletiva. Não é mais aquela individual. Aquela que você dizia, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Não. Nós somos agora batizados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos agora derramados pelo Espírito Santo de Deus. E agora nós temos um só batismo, nós temos uma só fé, uma só esperança. Nós temos agora as mesmas direções. O nosso alvo é Cristo, então temos o mesmo alvo. Se somos agora, temos o mesmo alvo, temos uma só esperança, temos uma só fé, nós temos também que ter mesmos sonhos. Nós temos que sonhar juntos. O sonho tem que estar no coletivo. E aquilo que é bom para a comunidade da fé, vai ser bom para a comunidade social. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, nós temos que admoestar uns aos outros. O que significa essa admoestação? Chamar atenção muitas vezes. Chamar a pessoa para que ela possa realmente se comprometer, para que ela possa estar mais firmada, principalmente naquele dia. Porque nos últimos dias, está escrito na palavra de Deus, que o amor de muitos se esfriaria. O que é o amor, gente? É o cuidado, a atenção, o foco, a direção.
As pessoas valorizariam mais a si mesmo do que realmente as pessoas que estão à sua volta. Então, esse último dia, nós temos advertências na Bíblia. Nós temos muitas advertências, porque essas pessoas, elas tentarão ser autônomas no sentido de buscar a sua própria interpretação da lei, daquilo que ela acha, aquilo que ela acredita e aquilo que ela não compartilha com o coletivo. E aí, o que a Bíblia vai dizer aqui? Olha aquela em Hebreus capítulo 13 que nós lemos aqui. E ele vai dizer assim, ó: considerai, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, quando fala da nossa exortação, do nosso estímulo, da nossa comunhão, do nosso cuidado para uns para com os outros, da nossa permanência na congregação, e ele vai dizer mais ainda: obedecei a vossos pastores. Então, porque Deus levanta pessoas, Deus coloca pessoas em determinados locais, Deus usa aquelas pessoas em determinados instantes, momentos, para que possa ser um instrumento porta-voz da vontade dele. Então, Deus usa os levitas no louvor, Deus usa os missionários dos campos missionários, e Deus usa os pastores para conduzir, para trazer uma boa palavra. Deus inspira pessoas, não quer dizer que Deus inspira uma única pessoa, mas Deus inspira pessoas para que eles possam realmente ser esse instrumento dele na condução da vontade de Deus sobre a comunidade cristã. Então, hoje nós temos pastores. E quais os pastores que nós estamos caminhando? A Bíblia fala que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Isso significa que as ovelhas que ouvem a voz do seu pastor. A palavra de Deus fala que o bom pastor leva as suas ovelhas para os pastos verdejantes. O que significa isso? O alimento diário. A preocupação do pastor é em buscar o melhor alimento para as suas ovelhas. É de trazer o bom alimento pela palavra. É de alimentá-las pela boa palavra. É de buscar a Deus e falar: Deus, o que a tua palavra realmente vai fazer hoje no teu rebanho? Então, aí a Bíblia está dizendo assim, olha: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, pois velam pela vossa alma. Olha o que cabe a nós, pastores. A responsabilidade que nós temos no cuidado das suas ovelhas. Na oração que fazemos por essas ovelhas. No momento que gememos em oração por essas pessoas. Então, há uma responsabilidade que é colocada na mão daqueles que estão à frente. E a Bíblia fala: melhor que você nem conhecesse a palavra. Porque uma vez que você conhece a palavra e a rejeita, os seus dias seriam horríveis. Lá em Pedro vai falar que se você conhece a palavra e a rejeita, é como se você estivesse comendo o próprio vômito. E a Bíblia fala também: e a quem é muito é dado, a muito será cobrado. Então, quando Deus coloca na tua mão responsabilidades, eu tenho que ter respostas com habilidade para Deus. Eu tenho que me colocar em posição para buscar de Deus o que Ele quer para o rebanho dele. Então, não é simplesmente você sair daqui, sair pregando e dizendo que é um pastor. A profundidade do ministério pastoral é muito maior daquilo que você imagina que é apenas um púlpito de uma igreja. O rebanho de um pastor não é apenas um quadrilátero que ele está ali fechado e tem um nome na sua porta e diz que essa aqui é a minha igreja. Não, a sua igreja está lá fora. A sua igreja está além dessas portas. A sua igreja está todas essas comunidades que estão diante dos seus olhos, porque Deus tem te levantado. Deus tem colocado palavras proféticas na sua boca. Deus tem colocado você como um referencial, como pessoas que estimulam pessoas. Eu faço uma pergunta para você. A sua vida tem sido um modelo de exemplo de pregação para as pessoas? A sua vida tem sido um modelo de oração para as pessoas? A sua vida tem sido um modelo de motivação para as pessoas? As pessoas têm olhado para você e falam assim: olha, eu quero seguir essa pessoa, eu quero ter a direção dessa pessoa. Então, isso é muito importante para a nossa vida espiritual. Saber o quanto que nós temos produzido, o quanto que nós temos sido diante de Deus pela sua palavra. Então ele vai continuar, vai dizer aqui, ó: orai por vós, por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Ele está dizendo aqui, o autor da Epístola aos Hebreus, ele está pedindo assim: orem por nós. Nós não somos melhores do que vocês.
nós precisamos da oração, da cobertura da oração. A igreja que se coloca em oração, a igreja que se coloca debaixo de cobertura de oração, é uma igreja que está se protegendo. A nossa capa espiritual, os nossos muros espirituais são levantados pela oração. Quando você tem alguém orando com você, levanta a tua mão e agradeça a Deus. Obrigado, Senhor, porque Deus colocou um atalaia sobre os muros. O atalaia era aquele que ele ficava lá nos muros, lá, olhando pelas brechas para ver se o inimigo vinha. Se o inimigo viesse, ele comunicava lá à comunidade, dizendo, olha, o inimigo está chegando. São os atalaias. Deus coloca os atalaias nas brechas espirituais. Não existe ministério sem oração, irmão. Não existe vitória na nossa vida sem oração. Não existe sucesso espiritual sem estar regado pela oração. Esse é o combustível direto das nossas vidas. Sem o conhecimento da palavra nas nossas vidas. Então Deus colocou essa palavra e Deus colocou pessoas à nossa volta para que essas pessoas tivessem algo para acrescentar sobre nossas vidas. Então, quando você está se vendo numa situação e falando assim, Deus, eu queria fazer a tua obra. É como se Deus olhasse para você e falasse assim, olha no espelho. O que você pode fazer nessa obra? O que você pode agregar nessa obra? Você pode convidar alguém para participar do próximo domingo, para ir lá para a igreja? Você pode convidar alguém e falar assim, olha, você precisa ouvir uma palavra de Deus. Você precisa ter uma oportunidade, dar uma oportunidade para Deus. Eu posso fazer a obra, você está fazendo a obra. Porque você está conduzindo essa pessoa para um bom caminho. Você está tirando aquela pessoa, muitas vezes, daquela solidão, daquele estado inerte, daquele estado apodrecido e empobrecido espiritualmente. Aquelas pessoas, muitas vezes, elas não oram, elas não rezam, elas não têm um Deus, elas não sabem com quem adorar. E você cria essa oportunidade para ela e fala assim, olha, eu quero te levar nesse domingo para um lugar para você receber uma oração, para você receber uma palavra. Eu quero te apresentar uma minha comunidade. O que é isso? Então, a minha comunidade cristã, lá é diferente. As pessoas, elas ajudam umas às outras, elas cuidam umas das outras, elas estão preocupadas com a situação umas das outras, estão ajudando umas às outras. Vamos lá, você provavelmente precisa de ajuda. Então, essa é a comunidade de Cristo que nós temos que trazer em evidência nesses últimos dias. Que a igreja do Senhor Jesus, ela vai ter que fazer a diferença agora nesse tempo. Nós estamos vivendo agora uma crise no Brasil. E essa crise que nós estamos vivendo não é apenas crise econômica, não é apenas crise política, né? Uma crise social, relacionamento. Não, gente. Nós vamos ver o tamanho dessa crise. E essa crise, ela já entrou no nosso meio. Ela já começou a sacudir a nossa igreja. Ela já começou a mexer as pessoas espiritualmente. Ela já começou a trazer movimentos diferentes dentro do corpo de Cristo. E agora a igreja vai ter que provar agora quem ela é de verdade. Agora vai ser o momento que nós vamos mostrar quem somos de verdade. O que aprendemos com Cristo, o que nos tornamos em Cristo Jesus. Aquilo que professamos em palavra, nós vamos ter que fazer isso em ações. Porque a situação que o país está enfrentando, a quantidade de pessoas desempregadas, mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Daqui a pouco não tem nada nas ruas para comer, lá nos mercados para se alimentar. Já não temos nada nos hospitais, já não temos nada nas escolas, já não temos nada. Então nós estamos vivendo um sistema que está entrando no caos. E quem é que vai poder salvar essa nação? Quem é que vai poder ajudar essa nação? A igreja vai ter que apresentar-se agora nesse momento. A igreja vai ter que ser luz nesse momento. A igreja vai ter que buscar a saída para resgatar essa sociedade que está nessa situação caótica. E a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei lá dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só, a oportunidade que Deus está dando para nós. Esse momento que estamos vivenciando hoje, essa crise que estamos passando no país, é uma crise que vai fazer com que nos coloquemos nos pontos, nas brechas espirituais para ajudar essa nação. Então nós pastores, nós igrejas cristãs, nós temos esse compromisso de pegar agora no cajado e estar orando por essa nação, orando pelos brasileiros, orando para que não haja nenhum derramamento de sangue, que não haja nenhuma violência, agressividade,
sobre o ser humano, porque nós precisamos de paz nesse país, nós precisamos de amor nesse país, nós precisamos de pessoas que entendam que o amor de Cristo é o único que realmente vai salvar essa nação. Então, eu e você estamos com a oportunidade de fazer a diferença nesses últimos dias, de acalmar esses ânimos, muitas vezes, pessoas desesperadas, pessoas que estão se deixando levar pelo desespero. Quantas pessoas estão desesperadas, irmãos? Quantas pessoas entraram agora na síndrome do pânico? Pessoas que não querem mais sair de casa, estão amedrontadas, pessoas que estão todo o tempo em estado de alerta, está mexendo no psicológico das pessoas, está mexendo nas relações das pessoas. Nós precisamos ser esse calmante da nossa sociedade. Nós precisamos ser essa paz para essa sociedade. Deus já nos levantou para isso. E nós temos aqui a espada, a palavra de Deus, que vai realmente mudar essa geração. Se você acredita nessa palavra, se você crê nessa palavra, vive essa palavra nesses últimos dias. Não importa o que aconteça daqui para frente, mas não esqueça essa palavra. Não negue esse Jesus em momento nenhum. Não negue essa palavra, não negue Jesus na sua vida. Se tiver de morrer, morra crendo nessa palavra e falando e pregando e vivendo essa palavra. Porque Deus está conosco, Deus está com a sua igreja e Deus vai fazer um grande mover nesse país. O avivamento ele só vem assim, através de perseguições, tribulações, porque depois de todas as tribulações, você vai ver o tamanho dessa igreja avivada, renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar ricamente. Vamos ficar em pé, fazer uma oração, agradecer a Deus por essa palavra em nossas vidas. Que Deus possa abençoar agora e levantar todas as igrejas em orações. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por essas vidas que hoje estão aqui conosco. Pela Tua palavra, Senhor, que Teu Espírito Santo ministrou os nossos corações. Nós cremos, ó Pai, no poder que há no Teu Espírito Santo de revelar aos nossos corações, na palavra, o momento certo daquilo que devemos pregar sobre aquelas pessoas que estão em necessidade espiritual. Senhor, nós oramos pelo nosso Brasil, oramos, ó Pai, que a nossa nação, Pai, encontre, Senhor, em Ti esse refrigério, essa paz. Meu Deus, nós oramos pelos nossos governos, oramos, ó Pai, pelas nossas comunidades, oramos, ó Pai, por todos aqueles que estão nas ruas agora, enfrentando o frio, enfrentando a fome, enfrentando, Senhor, essas calamidades, em busca, Senhor, de uma melhoria para esta nação. Pai, nós agradecemos a Ti, Pai, pelos pastores que estão orando, pelas igrejas que estão se dobrando em oração, pelas igrejas que estão comprometidas, meu Pai, sobre essa nação. Nós assim oramos e assim acreditamos em Ti essa palavra, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.